acham? A gente consegue respeitar o livre-arbítrio dos nossos parceiros de viagem, dos nossos parceiros de vida? Ou a gente quer que eles façam tudo do nosso jeito? Não é bem assim, depende de cada um. A gente aprendizado. É aprendizado, a gente começa os esclarecimentos, né, que a gente tem agora, atualmente, há alguns anos, a gente vai compreendendo que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas a gente dá sempre o toque, né? Porque a gente precisa conduzir. eu acho que faz até parte, porque tem cada casos que as pessoas estão tão assim, mergulhadas em si mesmas, né? Na vivência dos outros, e às vezes a gente tem que agora, aquela história, segurando o tempo para voltar, encher a boca d'água, como sempre dizia. Ele respeita, gente, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, ele não interfere na nossa condução, nas nossas escolhas. Aí vem os amigos espirituais, aí vem Jesus, que nos traz todo um legado assim de conduta reta, né? E a gente caminha por esse caminho ou não. Tudo é livre-arbítrio. Mas ele fala ali, ó, para a gente não se desesperar se aqueles que nos compartilham a existência não se direcionam de acordo com o que a gente acha que é bom. Para a gente não se desesperar. Porque todos vão responder pelos seus atos, pelas suas escolhas. Todos nós responderemos pelas nossas escolhas. Então, é fato que a gente não deve intervir no livre-arbítrio. Mas a gente deve conduzir, né? E tem situações de convivência, eu tive essa experiência também. É preciso conduzir, é preciso orientar. Imagina filho, mas não controlar. É obrigação de orientar. Agora, não querer que ser assim, né? Trabalhando com cidade, né? Tem que falar Temos que sempre procurar. Agora, será que a gente sabe sempre qual é o caminho correto? Será que a gente sabe qual é o caminho correto? Será que a gente conduz bem de acordo com a parte moral, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou quer conduzir de acordo com os nossos, com o que a gente pensa, com o que a gente acha? É preciso a gente estar muito atento a isso, especialmente quando a gente tem crianças, seres sobre o nosso, né, sobre o nosso teto, sobre a nossa condução. Como é que a gente faz isso? Respeitando, é preciso respeitar. E nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente faz isso. Respeitar sempre é preciso. Seja lá o que for que a pessoa escolha, se ele não quer ouvir a voz da razão, é preciso deixar. Porque como é que a gente vai trazer de volta? Na marra? Na força? O que vocês acham? Mas umas situações tão complexas, né? Tão complexas. Eu vivi muitas situações bem delicadas. Vai ter fechado, né? Oi? Vai ter fechado. Só um detalhe de cada vez. Eles chutam. Ainda fala do voto, deixa. Agora, Por exemplo, aquela mãe que vê seu filho envolvido com drogas, a sensação é o quê? Nossa. Vou te amarrar. Porque assim você não vai ter convívio com ele, né? Você não vai sair, não vai passar por uma situação difícil, de morte, de abandono. Está errado? Eu não sei se está errado, se está certo, porque é a dor da mãe, né? vai adiantar? Será que isso é uma solução? Não é a solução, mas imagina a situação. Ah, sim. Sim, sim. Como você perguntou aqui, se você se pautar nas questões de moral, nas questões cristãs, você tem Tem um norte. que fazer Sim, 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 sim. Você seguir.
não roubar, não matar. Isso já é uma coisa certa. Fantástica. Então você educa, você condiciona, você conduz aquilo. Mas cada espírito é um espírito. Exatamente. Isso a gente tem que fazer. Agora, que você não tem vontade de atirar lá na pessoa, A gente tem. isso é natural. A vontade a gente tem de dar. Você, se você não tem Está vendo a pessoa se perdendo, está vendo a pessoa escorregando, caindo no abismo, e mesmo assim você não pode segurar, porque ele quer ir. Escolha dele. Gente, é doloroso para a gente. É um aprendizado e tanto, né? Fala, Marcos. Eu acho que a gente faz isso porque situação desagradável. Oi? Eu acho que a gente faz isso porque situação desagradável. Mas às vezes é necessário. Realmente, às vezes, uma contenção, alguma coisa, dependendo do caso. E aí nós temos a justiça, né? A nossa justiça terrestre, que pode, de alguma maneira, conter casos extremos, né? Casos em que a pessoa se perde realmente no roubo, em delinquências assim terríveis, que a gente percebe que vão prejudicá-lo, que vão fazer com que ele caia realmente no precipício. Mas nem sempre a gente lembra das mães que vão visitar os filhos nas prisões, gente. A mãe que vai lá visitar o filho. Ela deixa de amar o filho porque ele foi delinquente, porque ele matou, porque ele roubou, ela não deixa de amar. Mas ela não pôde fazer nada, foi escolha dele. Agora, nessas situações, aí diz assim, ninguém lembra das mães. A maioria de nós não lembra. Então, por mais que a gente ame, e a gente tem que amar e respeitar e acolher, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Tentar trabalhar aquela coisa assim, são filhos de Deus, Deus ampara, eu estou fazendo tudo que eu posso, mas algumas coisas eu não posso. Pode passar. Pode passar. Quer ler, Ruth? Esquece o mal, recordando quantas vezes teremos ferido, impensadamente aos outros, e não conserve mágoa que tive na envenenaria a vida. Isso aí que a gente explicaria aqui. Oi? Temos que estar bem atentos por ele. Isso aí requer vigilância e requer respeito também, né? Mais uma vez, o respeito e muita vigilância, né? O respeito. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros. E não conserve mágoas que te envenenariam a vida. E aí a gente tem que trabalhar a mágoa, né, gente? Alguém que te espancou o coração, alguém que te dilacerou. Como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha isso dentro da gente? O melhor remédio é o quê? As coisas vão passando e a gente vai aprendendo e o tempo ajuda. Mas se a gente recordar, achei super interessante ali aquele pedacinho que ele fala assim, lembra, esquece todo o mal para quem te ofendeu, para quem te espancou o coração, e recorda quantas vezes nós teremos ferido impensadamente aos outros. Então, assim, é fácil a gente ficar com mágoa, com raiva do outro que nos machucou, que nos caluniou. Mas quantas vezes a gente já não fez isso também? Quantas vezes a gente já não fez? Aí, a partir desse momento que se o outro é capaz de ferir, eu também sou capaz de ferir, então eu posso ter uma facilidade maior de compreender o outro. Me compreendendo, me aceitando e compreendendo o outro também. Caminha por aí, né, gente? Então, assim, toda vez que a gente quiser se livrar da mágoa, que vai nos envenenar a vida, vamos lembrar quantas vezes a gente já fez também com o outro. Às vezes essa lembrança, mesmo que não consciente,
faz com que a pessoa queira intervir, porque, puxa, mas eu já fiz tanto isso, já sofri, já caí com isso, eu não quero que ele caia, eu não quero que ele sofra. Às vezes, até mesmo inconsciente, você interfere para que ele não passe por essa situação. E interferir significa o quê? Perdoar, respeitar, em que você não quer que ele passe pelo que você passou. E aí mas ele já fez, ele já te ofendeu. Embora o erro dele seja organizado, para que ele possa conquistar, ele vai ter que vivenciar. Mas aí, se for coisa de mãe, então, a gente não consegue. Coisa de mãe. Mãe é um bicho estranho. É um ser estranho. Muito, muito, muito. Pode fazer o que for, que a mãe está lá perdoando e acolhendo. Mas assim, achei que seria bem legal a gente pensar que a gente não é melhor do que o outro. Que a gente é igual. Para que a gente não fique tão ofendida com o outro, para que a gente não guarde tanta raiva, não tenha tanta vontade de revanche, né? A gente é igual. Vai lá, a sua. Eu acho que Está muito claro. Eu não. Na grande maioria, a gente se preocupa mais com os valores materiais ou com os valores espirituais? Claro, mas ele tem que ser. A gente, na grande maioria, a gente percebe que os valores materiais estão acima dos espirituais ou não. O que a gente valoriza mais? O que a gente vive mais? Materiais ou espirituais? Oi? A gente ainda vive muito mais o material do que o espiritual. O espiritual a gente busca só um pouquinho, não é não? Ou a gente busca muito a parte espiritual e o material só um pouquinho? O que vocês acham? O que a gente vive aqui, a gente tem que se preocupar no dia a dia. Eu preciso me entender muito bem. Tem valores que permeiam a nossa vida, né, diária, que não deixam de ser espirituais, uma vez que você está seguindo as leis divinas, né? Não deixam de ser espirituais. Sim, também, mas Como eu falei, a gente tem determinadas leis divinas que a gente tenta seguir. Né? Então, isso já é uma questão mais espiritual. Essa questão material também seria o quê? a aquisição de bens materiais, o teu bem-estar material sempre. Você prioriza muito mais a coisa do material do que do espiritual. Gente, eu me coloco nisso. Atualmente, eu bato muito na balança, porque Acho que a gente precisa. O nosso trabalho, a nossa... Sim, a gente está no mundo, a gente precisa do mundo, né? Isso. as coisas básicas do dia a dia. Peraí. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.